Você já ouviu falar sobre estabelecimento empresarial? Isso mesmo, estabelecimento empresarial. Hoje vamos tratar sobre esse ponto tão relevante nessa disciplina. Primeiramente, muito prazer estar aqui novamente com vocês, professor José Humberto. Veja só, nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje sobre estabelecimento empresarial. Muitos até entendem que é o fundo de comércio. Isso é muito comum na seara empresarial, no comércio em geral. E no direito empresarial, nessa disciplina, temos esse conteúdo tão relevante. E onde que ele se encontra? O estabelecimento empresarial, ele está lá no Código Civil, dentro dos artigos 1142 até o artigo 1149. E veja só, aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês dois desses principais artigos que são mais cobrados em provas de concurso público e nas graduações. Então, muita atenção você aí que está nos assistindo, acompanhe esses dois artigos, pois são os que mais caem em provas. Ok, mas afinal de contas, professor, o que é o estabelecimento empresarial? Nada mais é do que os bens do empresário. Isso mesmo, o complexo de bens que o empresário possui. Aqui eu não estou falando do CNPJ, da inscrição desse empresário, mas sim dos bens que ele possui. Tanto que na doutrina entende-se que o estabelecimento empresarial ele é o complexo de bens do empresário, é a universalidade de bens. Isso mesmo, é a universalidade de bens e muito se debate na doutrina se é uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Isso mesmo, universalidade de fato ou universalidade de direito. E sabiam que esse ponto é um dos mais cobrados em prova? Se o estabelecimento é universalidade de fato ou de direito? E interessante que a doutrina não tem um único caminho, mas esses dois têm corrente que defende ambos os lados. E como eu vou entender isso? Como eu vou saber se um posicionamento majoritário e até mesmo em uma prova seguirá universalidade de fato ou universalidade de direito? Muito simples. Primeiro vamos entender qual é a diferença entre esses dois pontos. Veja só, o estabelecimento então é um complexo de bens. Da mesma forma que a massa falida também é um complexo de bens, são aqueles bens do falido. Da mesma forma que no inventário, os bens do falecido, do espólio, também são considerados ali um complexo de bens. Onde você quer chegar, professor? Isso significa que tanto o estabelecimento, massa falida, e o espólio, todos eles são universalidades, são complexos de bens. Só que veja aqui uma primeira e grande diferença. Lá na massa falida, que está na Lei de Falência e Recuperação Judicial, Lei 11.101, que já postamos aqui vários vídeos tratando do falido, da legitimidade do falido. Vocês podem acompanhar aqui nos nossos links, nas nossas outras aulas. Veja que nesses bens, nessa massa falida, é um complexo de bens, é uma universalidade entendida como de direito. E por que de direito? Porque a legislação falimentar dá um caminho legal para esses bens. Há uma determinação legal. Como assim? O administrador judicial, na lei de falência, ele vai então arrecadar os bens do falido, avaliar esses bens, vender os bens e então, com esse produto da venda, pagar os credores. Isso mesmo, veja que há uma determinação legal para esse complexo de bens. Então a massa falida é uma universalidade de direito. Já no espólio, segue a mesma linha. O complexo de bens, os bens do falecido, o inventariante, aquele que toma conta do processo de inventário, deverá então arrecadar os bens, administrar esses bens para interesse do espólio e depois o partilhar
entre os herdeiros, para que então faça a previsão legal existente no Código Civil. Perceberam? Também o espólio é uma universalidade de bens de direito, porque há legislação dando uma destinação para esses bens. Agora, voltando à nossa matéria sobre estabelecimento empresarial, o estabelecimento, então, é uma universalidade pela doutrina majoritária de fato. E de fato por quê? Porque o empresário ele pode tanto arrendar, vender, dar a destinação que ele entender melhor para o seu estabelecimento, para o complexo de bens que ele possui. Então, muita atenção nisso, porque a doutrina majoritária entende que o estabelecimento ele é uma universalidade de fato e não uma universalidade de direito. Tá, a doutrina minoritária traz o entendimento de universalidade de direito, mas você vai desconsiderar para a sua prova, para o seu concurso, ok? Então, estabelecimento empresarial é uma universalidade de fato. Outro ponto importante é que já estamos aqui tratando do estabelecimento, é que ele é o quê? Um complexo de bens. E bens materiais e bens imateriais. Repetindo, são bens materiais e imateriais. Tá, mas qual que é essa diferença, professor? Considera estabelecimento tanto aqueles bens materializados como aqueles imateriais. Exemplos bem simples. Bens materiais, o estoque, o maquinário, o próprio estabelecimento do empresário. Agora, os bens imateriais, nós temos a marca, a patente, veja, tudo isso tem valor. Então, também são bens, mas considerados imateriais. Esse complexo de bens, ele tem um valor essencial para avaliar o estabelecimento. E aqui vem mais uma questãozinha de prova, muita atenção. Não é ainda aquela questão que é uma das mais citadas em concursos públicos, mas também com muita relevância. Nesses bens imateriais, nós temos um que tem uma grande importância, chamado de goodwill, ou melhor, aviamento. Tá, professor, mas aviamento? Isso é o quê? Avião? Ave? O que isso quer dizer? O aviamento, pessoal, nada mais é do que o potencial de lucro do negócio, o potencial de crescimento do negócio. Isso tem muito valor e tem muita relevância quando é avaliado o próprio estabelecimento. Veja, imagina você quando o Instagram surgiu, ele tinha um determinado valor. E ali, para ser vendido o complexo de bens do Instagram, sendo avaliado o potencial de lucro desse negócio, imagina só como que teria valor para os dias atuais. O YouTube, a mesma coisa aqui no canal, que nós estamos tendo essa disciplina, tendo a nossa aula. Então veja, o aviamento é o potencial de lucro do negócio. Ao avaliar todo o estabelecimento, os bens materiais e os imateriais, como marca e patente, também será avaliado o potencial de lucro do negócio para fechar o valor do estabelecimento. Como você vai lembrar do aviamento na sua prova, no seu concurso, nos seus estudos? Basta lembrar da ave. Ave, aviamento, e a ave ela voa para cima. E para cima é a curva do lucro. Então, aviamento, potencial de lucro do negócio. Ficou simples, não ficou? Então, bem tranquilo e bem objetivo. Veja que aqui nesse primeiro ponto, conceituamos o estabelecimento empresarial, uma das matérias que mais cobrada em provas, em concursos públicos, nas universidades, e também tem uma grande relevância para a advocacia em geral. Afinal de contas, é muito comum contrato de compra e venda ou arrendamento de estabelecimento empresarial. Tudo bem, então aqui já conceituamos, entendemos que o estabelecimento é uma universalidade de fato, corrente majoritária. Entendemos também que o estabelecimento ele é um complexo de bens materiais e imateriais, e isso leva aqui nos imateriais aquele aviamento que é o potencial de lucro do negócio. Outro ponto que merece muita atenção
é que, para ter eficácia, esse estabelecimento em uma negociação, ou seja, para que o estabelecimento empresarial possa ser vendido, nós iremos então observar toda essa legislação. A legislação que está dos artigos 1142 e 1149. E aqui pergunto para você, como é chamado, como é definido a compra e venda desse estabelecimento? Olha, o empresário vendeu o estabelecimento. O que ele praticou? Chamamos isso de trespasse. Isso mesmo, trespasse. Trespassar, passar o estabelecimento adiante. Então, trespasse significa a venda do estabelecimento empresarial, ok? E é justamente o efeito, ou são os efeitos do trespasse que devem ser observados. O aplicador do direito, o aluno, deve ter muita atenção em seguir o que prevê a legislação respectiva, aqui já citada, para não cometer equívocos. Então veja só, falaremos agora o efeito do trespasse. O efeito de trespassar, de passar o estabelecimento adiante. Primeiro que esse trespasse ele deve ser feito através de um contrato com a supervisão, a orientação do setor jurídico, do advogado, da advogada. Esse trespasse, ele tem eficácia entre as partes, entre o alienante, que é o empresário que está vendendo, e ao adquirente, que é o empresário que está comprando o estabelecimento. É a compra de um estabelecimento. Estou comprando o negócio, estou comprando o estabelecimento empresarial. Veja, não estou comprando CNPJ, estou comprando os bens, o complexo de bens do empresário. Esse trespasse, ele tem eficácia entre as partes, mas só terá eficácia quanto a terceiros, aos terceiros, desde que averbado, registrado lá na junta comercial e de publicado na imprensa oficial. Isso mesmo, fez o contrato, averba na junta comercial e publica na imprensa oficial. Essa previsão ela está no artigo 1144 do Código Civil. Isso é para que a venda do estabelecimento tenha eficácia perante terceiros. Isso é muito simples. Faz o contrato, averba na junta, publica na imprensa oficial. Bem tranquilo de ser feito. E aí o terceiro ou os terceiros terão então ciência do acontecido, do negócio pactuado. Então terá evidentemente eficácia perante esses terceiros. Então esse artigo 1144, ele é extremamente relevante porque traz a figura do terceiro e a validade desse negócio para esse terceiro envolvido, já que pode ser na figura de credor, na figura de interessado, enfim, aquele que participa indiretamente ou que essa operação tenha reflexos perante esses terceiros, ok? Um detalhe também importante nesse artigo é que ele prevê a verba na junta, publica na imprensa oficial. Mas, bom lembrar que para o micro, para o pequeno empresário, são dispensados os atos de publicação na imprensa oficial, ou seja, ele está isento desse ponto, desse requisito legal, por ser pequeno empresário. Ou seja, sem tantas formalidades, isso é o que prevê a legislação para o pequeno empresário. Tudo bem? Mas lembre, pessoal, que eu disse a vocês, olha, eu vou trazer aqui 2 artigos importantes que são muito cobrados em provas para concurso público. Foi isso que eu disse, não é verdade? E agora eu estou trazendo para vocês aquele que é o mais cobrado, o mais comum em provas para concurso público. E ele traz a figura da concorrência. Como assim? Vamos imaginar um caso prático, muito simples, tá? A Maria, então, é a empresária que vai alienar o estabelecimento empresarial. Ela, então, anuncia esse estabelecimento e a Sara vai comprar esse estabelecimento. Então, nós temos Maria alienante e a Sara adquirente. E qual é o objeto desse negócio? É vestuário feminino, peças para o público feminino, são vestidos de festas. Então, os vestidos de festas é realmente o que é objeto ali da negociação
do estabelecimento empresarial, atenção, a Maria, então, vende o estabelecimento para a Sara. Maria alienante, Sara adquirente. A Sara compra o estabelecimento e ali prossegue com a comercialização desses vestidos para festas, vestidos femininos para festa. E sabe o que acontece, pessoal? 6 meses depois, a Maria, ela retorna à mesma rua, aluga um outro ponto e ali estabelece novamente um negócio no mesmo ramo de vestido de festas femininas. Então veja só, a Maria alienante vendeu o estabelecimento, objeto festas, roupas femininas para festa, e 6 meses depois ela retorna, abre o mesmo estabelecimento, quer dizer, com o mesmo objeto, naquela mesma rua onde ela já é conhecida, e ali começa a comercializar os seus vestidos de festa. E aí eu pergunto para vocês, tem ou não tem aqui uma clara concorrência entre Maria e Sara? E pior, a Sara recente no negócio, recente naquele local, tentando se estabelecer nesse segmento. Pergunto para você então, já que sabemos que tem clara concorrência aqui, se essa concorrência ela será válida ou se ela não terá validade por conta das regras do trespasse. E aí vem o artigo mais comum em prova e para concurso, que é o artigo 1147, que prevê a concorrência. E o que diz esse artigo? É vedada a concorrência entre alienante em face ao adquirente pelo período de 5 anos a contar do trespasse. É bem simples a regra. É vedada a concorrência pelo período de 5 anos do alienante para com o adquirente após a ocorrência do trespasse. Tem uma ressalva, salvo autorização expressa do adquirente. Então, ao pactuar o negócio, o adquirente, ele poderá, ou as partes poderão constar no contrato que é permitido ao alienante fazer concorrência ao adquirente, ou que as partes, então, não aplicam esse artigo 1147, sendo livre a concorrência para esse negócio. Então, na omissão, é vedada a concorrência do alienante para com o adquirente pelo prazo de 5 anos a contar do trespasse. O artigo é o 1147, é o artigo de prova, é o artigo mais cobrado e mais relevante em estabelecimento empresarial. Claro que isso tudo depende do contexto comercial envolvido, porque muitas cidades, muitas regiões preferem a concorrência do que o distanciamento dos segmentos. Ah, mas o que você está dizendo, professor? Ficou maluco? Não, veja só, em Belo Horizonte nós temos áreas que alguns segmentos se instalam e isso favorece e facilita ao consumidor, ao cliente, ao interessado para adquirir os produtos. Então aqui nós temos áreas de vendas para móveis para casa, para o comércio, eles se encontram num determinado bairro. Temos também área voltada para autopeças, peças para veículos novos e usados. Temos também a área para outros segmentos, como de alimentação, até mesmo para artesanato, como é a Feira Hippie aqui em Belo Horizonte. Então essa é a regra do artigo 1147 do Código Civil, é a vedação da concorrência, salvo autorização expressa. E eu disse para vocês, olha, são 2 artigos importantes para as provas, para os concursos e para a advocacia em geral. Esse 1147 é o primeiro. Agora, nós temos um segundo artigo também muito relevante, que é o 1145. Mas antes de tratar desse artigo, eu vou colocar para vocês uma situação que é muito comum. O empresário, e esse empresário se chama Pedro, o Pedro quer vender o seu estabelecimento. Tudo normal, quer realizar o trespasse. Só que Pedro, ele avaliou o seu estabelecimento e ele chegou ao valor de R$1 milhão. Então, está à venda o estabelecimento, complexo de bens, por R$1 milhão, tanto pelos bens materiais quanto imateriais. Por outro lado, o Pedro verificou que há um passivo no seu estabelecimento de R$500 mil. O que isso significa? Que o Pedro ainda tem obrigações a quitar, vencidas ou vincendas,
de 500 mil reais. Então, o ativo do Pedro é de 1 milhão e o passivo do Pedro é de 500 mil reais. E ele decide realizar a venda do estabelecimento. E aí, olha só, pergunto para você, o Pedro, empresário, para fazer a venda desse estabelecimento empresarial, ele precisa ou não do consentimento dos seus credores? Ele precisa chegar para os seus credores e pedir autorização? Olha, credores, vocês permitem que eu venda o meu estabelecimento empresarial? Vocês permitem que eu venda o meu próprio negócio? Parece até engraçado isso, né? Para que o empresário tenha que vender um estabelecimento, tenha que pedir autorização para os credores ou para qualquer outra pessoa. O negócio é dele, autonomia privada. Tudo bem. O que fez o artigo 1145, artigo de prova, artigo válido para advocacia e que você precisa ter muita atenção? Nesse artigo 1145, prevê que a regra, o empresário, para vender o estabelecimento, não precisa do consentimento dos seus credores. Ele vende sem consultar os seus credores, salvo, aí vem uma ressalva, se insolvente, se não tiver bens suficientes para pagar o seu passivo. Caso insolvente, ele precisa notificar os credores, dando prazo para que eles, em até 30 dias, deem uma resposta expressa, por escrito, ou tácita, sem qualquer manifestação. Então veja como é simples. Para o empresário alienar o estabelecimento, não precisa, em regra, da autorização dos seus credores, salvo se ele for insolvente, não tiver bens suficientes para pagar o seu passivo. E nesse caso, ele precisa notificar os credores para que deem autorização expressa ou tácita para que, nesse prazo de 30 dias, o negócio possa ou não ocorrer. Tá, professor, um ou outro credor chegou e notificou, olha, não concordo com essa alienação. Nesse caso, o empresário poderá, para facilitar a solução do caso, pagar esse credor, porque aí ele deixa de ser credor e a opinião dele, a manifestação desse credor se torna irrelevante nesse caso. Perceberam isso? Então, a regra é que para alienar não precisa de autorização de credores, salvo se insolvente o empresário, e aí tem que buscar realmente a autorização desses credores. Pessoal, são esses dois artigos em especial em estabelecimento empresarial, quais sejam, né? Artigo 1147, artigo 1145, artigos importantes para a sua prova, para o seu estudo, para a sua advocacia, tratando de estabelecimento empresarial. Essa aqui então foi mais uma das nossas aulas, com duas dicas importantes de artigo. Peço que você aí faça a inscrição aqui no canal Professor José Humberto. Acompanhe as nossas notícias, os nossos vídeos. Veja que nós estamos tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook, divulgando o direito empresarial, trazendo conhecimento prático para vocês, para conhecer melhor o direito empresarial relacionado para a advocacia, para o aluno que está na graduação em concurso público e também para a prática do comércio em geral com situações do cotidiano. Eu sou o professor José Humberto, Direito Empresarial comigo. Um grande abraço a todos.